sotaque. Por exemplo, cada pessoa tem um sotaque, cada dublador tem um sotaque. A gente tá fechado muito no circuito Rio-São Paulo, mas tem detalhes da voz e de alguns fonemas que são muito particulares, né? Então, por exemplo, eu lembro não eram dublagens, mas das narrações do Zé Wilker, que por mais que ele controlasse... Olha o cinema nacional para o Oscar. Ele dava uma... mas ele chegava e falava assim... Do último filme do Oscar, né? Oscar. Mas você vê que ele de vez em quando, ele soltava umas... Ele é cearense, né? Exato, ele dava uns fonemas assim, não sei o que você falava, não, cara, esse cara é do Nordeste, com toda certeza. Como ele disfarçava muito, talvez não desse pra saber novela que tinha, né? Muito que era do preconceito. Ceará. Tinha. Aquela atriz que fez o Pantanal, a Luciane Adami, eu lembro disso que ela falando, que ela era paulista, né? E pra você ir pro... Era muito Rio, o Globo é muito Rio. Exato. Mesmo as dublagens, que era Herbert Richards, que a gente ouvia mais... Era muito, e aí, meu irmão? Não, a própria... Eu lembro, por exemplo, que quando eu assistia, quando eu era criança, né? Que eu chegava da escola e ia almoçar, e minha mãe tava vendo Ana Maria Braga. E no começo ela via pelo Note a Note, que era na Record. Você era criança, ela já tava com o Note a Note? Sim, e a Ana Maria... Ela é velha mesmo, né? Não, desculpa, você era criança. Tá, 1-1. Tá bom, 1-1. Eu não vou... De você tá tudo bem, porque eu comecei assim, né? Mas enfim, e Ana Maria Braga era porteira, solta os cachorros, não sei o que, ela foi pra Globo, de repente você começou a falar assim, não, mas é porque isso é maior, porque isso não sei o que. Opa! Quando ela cariocou, eles fizeram ela fazer fonoaudiologia. Porque falar, não vai ter uma mulher falando com o sotaque do interior, porque a Ana Maria Braga é do interior, né? Não vai ter em Rio Claro, inclusive. Então, não vai ter, exatamente. E ela foi aluna do Vanzolini, aliás, lá no museu. Aquela massa fera também que saiu do Big Brother, a Caipirona, ela teve que... Não, você vai fazer... Ela teve que fazer fonoaudiologia. Sabrina. A Sabrina Sato foi transgressora, né? É que a Sabrina, ela assumiu aquilo lá e acabou. Acho que virou uma marca dela autêntica, também, né? Virou uma marca. Achei legal isso nesse sentido. Mas essa questão de sotaque, pra mim, é uma coisa interessante, porque na dublagem, meio que talvez não seja tão necessário assim, mas você vê, porque no original, né, na peça original, às vezes até o sotaque ele é fundamental. Fala assim, esse cara veio do interior do Texas, aquele lá veio de Nova York, o outro veio da Inglaterra. E meio que pra gente que tá ouvindo, foda-se, a gente não tá nem aí da onde que veio os personagens, a gente tá interessado na história, né? E se veio de um outro lugar, como você tá dublando mesmo, nem que pouco importa, né? Não é relevante. Você vai fazer um sotaque inglês, né? Eu lembro uma vez, como é que é o nome do dublador do He-Man? Garcia Júnior. Isso, ele falando sobre que ele dubla o Schwarzenegger, né? E ele falou assim, vista, baby. Tecnicamente eu deveria falar assim, eu Forta Rei, né? Porque o Schwarzenegger ele fala com sotaque alemão, né? Só que é o Schwarzenegger, é só por isso. Né? Se alguém fosse dublar o Jacan, não ia pôr sotaque francês, porque não precisaria, né? Tipo, naquele contexto, né? Se o Jacan fosse ator, né? Então, eu fico imaginando esse tipo de coisa. Vocês... É preciso um sotaque neutralizado, tem alguns fonemas que permite passar. Porque tem um problema de... Não é um problema, né? Que eu acho que o carioca é mais fácil. O René tem... O René. Porra. Olha aí, o René. René de novo. Vocês começaram a trabalhar junto agora? Não, porque meu amigo do café chama René. O Marquinhos que edita, ele tem um contador, assim, nos programas gravados. E cada vez que ele me chama de René, é tipo... aumenta no contador. Dá $1. Pede $1. $1. Porra. Cada vez que ele ficou, você pede $1. Vai ser cripto, vai ter Bitcoin. Porque tem que ser em dólar. Se for em real, não vale. Chamar o René de René, né? Ele vai parar, ele vai treinar em casa. Eu uso muito o Enzo. Quando é tipo parar, eu tenho. Às vezes eles falam, não, ele não fala o R. Que eu acho que no parar do carioca, acho que ele vai mais fácil. Por exemplo, o Renan tem. Você tem um pouco, não sei se é do que é do baiano, do que é que você tem um R meio. Não, continua a sua que o meu lance do sotaque, vou falar bastante. Mas agora, quanto a sotaque, eu fiz um filme que chama 1922. Que é um filme de terror e tal. Como é que chama o escritor? Eu sempre esqueço o nome dele. Stephen King. Stephen King. E o cara era um chucrão. Era um caipirão de lá. Eu falei, eu não posso falar por quê? Então eu falei, vou dar um jeito de falar dele, mais uma coisa mais ogrão pra não... Mas não muito, muito caricato. Senão você se perde, né? Você fica caricato, né?
É muito e não é uma coisa sutil. muito equivalente. Eu lembro de um filme que eu vi uma vez, pode me torcer que eu não vou lembrar, mas é um filme desses de ação que a história pouco importa e são carros voadores e tal, não sei o quê. Eu vou falar, vocês vão lembrar provavelmente o nome do filme. Que um dos personagens não falava nada durante o filme inteiro. Ele ficava mudo durante o filme inteiro, era um dos mais violentos. E no final, se descobria que ele era britânico. E ninguém sabia que ele era britânico. E ele chegava e falava assim, não, but in fact. Não sei o quê. E isso chocava com o fato dele ser o mais isso é bom, chucro. isso Plot twist O gigantesco. plot twist que só vale pra quem é... Pra quem Você viu que fizeram na em dublagem inglês. disso? Ou não? Eu vi. Ah. Eles colocaram que ele... Não, como é que é? Português. Um gajo. Mentira. Estou a falar que isto Bom. na verdade é muito Mas difícil. é, mas é Boa, E não mano, é era fácil. Eu falei assim, já que é o É um colonizador equivalente, e o coisa, é um equivalente. É. Então, Isto é muito difícil de fazer isto. Isso me lembra E aí, do Gremlin intelectual. Aqueles Gremlin. Parece, bem, tudo começa quando, na verdade, nós podemos ser seres vulgares, De virilos, terno, não né? falo, mas na verdade nós temos... exato, mas só que Mas foi o isso, grande ponto foi a é porque saída. era a sacada de dizer que era de outro país e você não imaginaria, né? sim. não, mas Então, foi tipo, genial, porque não só outro país, foi isso que você falou, tipo, Porque, colonizadores. inclusive, a cara dos personagens, Aham. ao olhar pra ele, eu imagino o desespero do pessoal da dublagem. Chegava assim, mano, eles estão olhando pro cara com uma surpresa muito grande. A gente tem Aí, que tipo, pôr não uma coisa tem aqui. como fazer uma coisa. Então eu falei assim, Ent- e, na verdade, eu não sei o que eu posso fazer. Isto Muito é bom. muito Esse difícil filme aqui. que foi pro Oscar agora, do corpo lá que... Corpo que cai? Não é o corpo que cai, ajuda a lembrar. Anatomia de uma queda. Anatomia, é. Que ela não é francesa, ela tá na França e ela fala inglês e alemão, não sei. Daí ela tá no julgamento, ela... Posso falar sem ser francês? É a mulher. E ela fala em português e a tradutora vai falando. Então. Eu até falei com o Renan, como é que faz, velho? Que é português Aí com eu português, vi, né? ela repetiu o que ela falava do mesmo Sim. jeito. É complicado essas Então, coisas. Essas que horas... na verdade são dois assuntos paralelos, mas diferentes, né? Sotaque e idiomas. Tá. Né? Sim. Hoje em dia. Não, eu vou começar diferente, assim. A dublagem tem uma limitação em relação a essa questão de fato, porque essa realidade de localização exata de em qual região, de qual região aquele personagem pertence, isso vai fazer sentido dentro do aspecto de pesquisa do original. Sim. Foi isso que você falou. Se o cara, sei lá, vem de um estado dos Estados Unidos e fala de um jeito, né? Isso vai ser relativo à trama, porque você tem essa questão da diegese do original, que isso é imutável. Eles se reconhecem, né? E o bagulho E a era, gente era, tem- era o grande lance, era o cara ter o sotaque. né? E a gente por tem exemplo, e eu imagino que a sorte ainda é porque foi em inglês o filme. E aí os caras sabiam fazer. Se você for ver, sei lá, sotaques diferentes de regiões da China, né? Você vai traduzir, vai dublar um filme do Jackie Chan. Entende? E aí, tipo, de É repente... o chinês de uma outra região. Não, que é outro idioma, né? Então, puto, o cara tem sotaque cantonês. Quem tá dublando não sabe disso, né? A menos que seja chinês, né? Não sabe, Ele estuda né? chinês, deve saber. Eu estudo, mas tô bem no começo ainda. Mas, enfim, isso é algo que é fundamental pro original, mas que na dublagem, muito possivelmente, isso vai se perder sim, porque, ao meu ver, esse não é o foco da dublagem. Entende? O foco da dublagem é tornar aquilo acessível localmente para que as pessoas possam consumir aquilo também daquela forma. Então, se isso é importante para você como telespectador, assista no original, porque no dublado não vai se ter, entende? Agora, às vezes, isso pode ser um elemento possível de você colocar, ou isso pode ser um elemento impossível. Nesses casos, né, eu acho que são praticamente impossíveis e se tornariam muito caricatos se você colocasse, né? Isso em relação a sotaque. A não ser que seja uma coisa que seja primordial para o enredo acontecer. Que é o caso desse filme que você citou. Precisava acontecer alguma coisa ali pra chocar os personagens e a saída que deram foi muito boa. Pô, eu em inglês com sotaque muito diferente do país colonizador, é isso que a gente vai fazer, ponto, acabou. Agora, pra produções que tenham vários idiomas, né, dependendo do cliente, isso existe já uma
uma cartilha do próprio cliente falando, e que às vezes isso se chama localization list, ou seja, lista de localização, e vai se ter já isso pré-determinado pelo cliente, porque já houve uma, né, hoje em dia isso é mais comum, antigamente era uma várzea, né, mas já houve uma pré-determinação do cliente de entender qual é o idioma principal dessa produção. É tal. Ah, tem personagens que falam em outros idiomas. Então, previamente o cliente já pegou e já pesquisou para entender o que faz sentido se trocar ou não. E muitas vezes não se troca e se mantém inclusive o idioma, o áudio original naquele momento. Então põe só a legenda. Põe só a legenda, o que eu não acho muito inclusivo, mas pode ser mais artístico. Ou às vezes até... Às vezes você tem que, tipo, sei lá, a gente tá enganando ele, sei lá, nós dois somos, enfim, somos árabes. Somos árabes, a gente tá tentando... E a gente tá tentando enganar eles. Aí eles estão conversando, a gente troca pro árabe pra enganar. Se você... Tipo, não faz uma troca de idioma, não faz sentido, não né? faz tipo, sentido. Os caras não... Por que eles estão... Mas assim, se não é pro espectador também entender, lindo. Aí tanto faz mesmo, aí tudo bem, né? Outro dia eu tive que fazer, esses dias eu tive que fazer em espanhol. Nossa, fala aí vai ter que ser. Isso inclusive é uma coisa que eu ia citar. Às vezes o cliente exige que... Acho que não vai ficar muito bonito aí, né? Exige que o dublador imite a fonética. Ou seja, que você teoricamente fale em outro idioma. Né? Então isso às vezes é necessário por uma questão de continuidade de voz, né? Porque essa troca que você falou, às vezes você tá com a voz do Enio, você vai voltar pra voz do ator original. Fica feio, Fica estranho pra caramba. Eu acho que fica estranho sim, mas assim, dependendo do idioma é melhor isso do que tente imitar falar a russo. fonética. falar russo, Eu já fiz personagem que tinha que ter um sotaque para lembrar. Eu também. Aí desceu o Tony Ramos, aí você falou, pronto, agora para lembrar. Tô fazendo aí. personagem Vladimir lá, tipo... Você fala, se o Tony fez, como não farei, né? Vocês conseguem imitar uns atores aleatórios assim? Ele é imitador, eu não sou. O cara das imitações. Pô, de repente eu posso fazer. Se você quiser, eu posso fazer o céu. A Grampola, lembra? Pô, esse cara das antigas, né? A minha. Eu quero ver a Grampola, porque... Aí tinham... Jamanta vai matar a Sandrinha. Lógico. Eu fiz o Jamanta, graças à imitação do Jamanta, eu fazia no Faustão, trabalhei 2 anos. O Renato Aragão viu e ele queria fazer uma jogada, um quadro lá que ia ter o Jamanta. Falei, pô, eu vou gravar com o Renato Aragão, cara. Aí Legal. foi uma coisa de criança que você vê lá. Assim. Eu até falei, pô, chama de Jumanta pra não ficar... É isso tão... aí, Jumanta. Aí aqueles quadros que você tem que ir lá, deixar dinheiro, lembra que eles faziam? Sim. Porra, eu tava lá, daí eu entrava, o Renato ficava fora, aí tinha mais uns caras que já não eram mais o Zacarias, nem eram outros caras que faziam. Cara, ele jogando estalinho, e eu achava que era tudo zoeira, né? Ele mesmo, jogando estalinho, daí eu saí, era a câmera ainda... Não tinha câmera digital, ele... Aí, Psy, tirei umas fotos suas. Tem umas fotos minhas que o Renato Aragão tirou, cara. Isso aí foi muito legal.